Agora que nós já fizemos as configurações, já definimos os pinos como saída, já conhecemos o que cada pino ativado vai movimentar aqui fisicamente, o que nós vamos fazer? Nós vamos implementar um controle de velocidade em cada um dos motores. Ao invés de a gente usar a função Digital Write, nós vamos usar uma outra função. Para isso, vamos voltar lá no site do Arduino e vamos lá em Reference novamente. Em seguida, você vai vir aqui em Functions, só que em vez de Digital I/O, nós vamos usar o Analog I/O. Então, nós vamos usar o Analog Write, que é aqui PWM no caso. É com essa função que nós conseguimos setar o sinal de PWM nos nossos motores. Mas para isso a gente tem que ter conectado, como nós fizemos aqui, nos ports referentes ao PWM, ou seja, aqui você teria a opção do 3, o 5, o 6, o 9, o 10 e o 11. A gente escolheu o 5, o 6, o 9 e o 10. Para a gente usar o Analog Write, não muda nada do que nós fizemos na configuração, basta apenas usar uma outra função. Aqui ele define o pino normalmente, ou seja, ele colocou um nome para o pino, colocou o pino 3 aqui, que é um pino que tem PWM, e também ele definiu como saída, assim como nós fizemos, só que ao invés dele usar o Digital Write, ele usou o Analog Write, colocou o número do pino e o valor de 0 até 255. São 8 bits de controle do PWM do Arduino. O que nós vamos fazer? Nós vamos voltar lá para o código e vamos colocar, ao invés de Digital Write, nós vamos copiar isso aqui. E aqui embaixo, vamos escrever Analog Write. O port vai ser o port .h em 1, só que ao invés de colocar nível lógico alto ou high, nós vamos colocar um valor de 0 a 255. Se a gente colocar o valor de 255, vai ser a velocidade máxima. Se a gente colocar o valor 100, por exemplo, a velocidade deste motor aqui, da direita para trás, vai ser menor. A potência média em cima do motor, ela vai variar de acordo com o tempo em alto do sinal. Neste caso aqui, ele está em 100, é quase na metade, ou seja, vai ficar metade do tempo desligado e metade do tempo ligado. Ou seja, se a gente quiser que o motor fique com a metade da velocidade, nós vamos colocar 128, porque aí o tempo vai ficar metade em alto e metade em baixo. Para a gente testar, basta ligar novamente o nosso circuito, ele vai estar rodando nesse último teste que a gente fez, ou seja, o motor da esquerda vai estar rodando para trás, exatamente. Então nós vamos descarregar o novo código. Então a gente vai descarregar o novo código, e aqui nós podemos observar que o port in1, que é o motor da direita para trás, está rodando na metade da velocidade, como realmente está. Aparentemente está. Se a gente colocar um valor menor que isso, vamos colocar aqui 64, que é 1/4 da velocidade. O motor está bem lento. E se a gente colocar no máximo, é a maior velocidade. Vamos também desligar aqui. Isso vale para todos os ports. Aqui nós podemos fazer um teste. Vamos começar com o motor rodando em 64, depois nós vamos para 128, depois nós vamos para 192 e depois aqui 255. O certo seria ter começado de 63. Vamos fazer o certo. 63, 127, 192, 191, 255. A gente dividiu a velocidade aqui em 4, mas para que a gente consiga ver realmente essa variação, nós vamos colocar uma função de atraso, que ela se chama delay. A função delay é configurada com o valor em milissegundos, ou seja, como a gente colocou 1000 milissegundos, nós vamos colocar um atraso entre este comando aqui e este comando aqui de 1 segundo. Vamos para a próxima linha. E assim, até aqui. O que a gente espera? Que a velocidade possa aumentar gradualmente. Ela será dividida em 4, então vai começar mais lenta, vai incrementar, incrementar e vai até o máximo. E vai voltar aqui, vai ficar fazendo essa rotina aqui, porque esse é o loop principal. Então vamos lá, vamos ligar o circuito e vamos descarregar o código. Velocidade lenta.
Ou seja, a gente tem 4 variações. Vamos então desligar novamente e fazer um outro teste agora. Agora nós vamos fazer com o IN2, ou seja, nós vamos colocar o motor com movimento da direita para frente. Exatamente igual ao IN1, só que agora nós estamos usando um outro pino que vai ativar o motor da direita para frente. Então vamos ligar o circuito e vamos descarregar. Como esperado, está funcionando. Então agora a gente vai desligar novamente e vamos fazer o teste para o 3 e depois para o 4. Vamos ligar. Tá lá o motor da esquerda agora, girando para frente com 4 velocidades. Ou seja, se ele empurrar, vai fazer isso aqui e o robô vai deslocar para frente, obviamente. E assim com o pino 4 também. Não vamos nem desligar agora, já vamos direto. Agora vai ser o movimento da esquerda para trás. Tá lá. Repara que com o PWM baixinho ele fica mais fraco, né? Dá quase para parar ele, ó. Aqui com mais forte já não dá para parar. Mas é isso aí, a ideia é essa mesmo. Quanto maior o tempo, quanto maior esse valor aqui, mais rápido o motor vai girar e mais forte ele vai ficar. Vamos então desligar. E assim nós concluímos um primeiro teste aqui, fazendo a variação do PWM usando a função analog write. Agora vamos fazer uma alteração. Nós vamos tirar o delay e ao invés de usar port 4 em tudo, nós vamos colocar port 1, port 2, port 3 e port 4. O que vai acontecer aqui? Conforme o valor que a gente colocar nesses ports aqui, a gente vai ter um movimento. Por exemplo, se eu quiser que o robô ande para frente, o que eu vou ter que usar? Eu vou ter que ativar o motor da direita para frente e o motor da esquerda para frente. Ou seja, o port IN2 vai ter que estar em alto e o IN3 vai ter que estar em alto também. Então aqui nós vamos colocar ele na metade da velocidade. O IN2 e o IN3. E o port IN1, nós vamos colocar ele em 0 e o IN4 em 0 também. Ou seja, o robô vai andar para frente. Vamos ligar e vamos fazer o upload. Conforme esperamos, está indo para frente. Mas digamos que agora queremos que ele vá para trás. Basta inverter aqui. Colocar em 0, em 2 e em 3, em 4 e em 1 com o valor 127. Então fazer o upload e tá lá. Tá para trás. Como esperado. Vamos desligar. Se a gente quiser que ele seja no horário ou anti-horário, nós vamos colocar no sentido horário. Esse motor vai ter que empurrar e esse motor vai ter que puxar, ou seja, esse para frente e esse para trás. Então o da esquerda para frente vai ser o IN3 com nível lógico alto ou com um PWM e para trás o da direita vai ser o IN1 em nível lógico alto ou com algum PWM. Vamos fazer o teste. Deste modo aqui, o motor da direita vai para trás e o motor da esquerda para frente. E ele vai ter que girar nesse sentido aqui, sentido horário. Vamos ligar então.
fazer o upload do código e fazer um pequeno teste. Cuidado só para não enrolar o seu cabo aí. Olha lá, ó. Ele está girando. Tá vendo? Então tá fazendo o que a gente quer. E pro outro lado é basicamente o contrário. Em 2 e em 4 vão estar com PWM. Vamos então descarregar. E tá lá, esse para frente empurrando e esse para trás puxando. Ou seja, para frente e para trás o robô vai girar no sentido anti-horário. Mas uma coisa legal que a gente vai fazer aqui vai ser criar uma função, porque como a gente está usando esses comandos aqui, os 4 comandos muitas vezes, é mais fácil a gente criar uma função. Para criar uma função, basicamente nós vamos colocar qual o tipo de retorno que ela usa e o nome dela. Aqui nós vamos chamar de controle underline motor. Numa função, nós passamos os argumentos de entrada. A gente tem que definir o tipo e escrever o argumento. Por exemplo, aqui eu vou colocar argumento A, argumento B e argumento C e argumento D. Por que eu estou fazendo isso? Aqui a gente vai abrir chaves e fechar chaves. Nós vamos simplesmente copiar esse código aqui e vamos colar aqui dentro. Então, no lugar do valor aqui, nós vamos colocar A, B, C e D. Como é que vai funcionar? A gente vai chamar a função controle motor e vai passar os parâmetros que a gente quer para que o movimento seja feito. Então nós vamos apagar aqui. Para a gente usar ela aqui, a gente tem que declarar ela aqui em cima. Então vamos copiar ela aqui. Antes do setup, vamos dar um Enter e vamos declarar a função. E basta colocar um ponto e vírgula. Deste modo, essa função loop consegue enxergar que a função controle do motor existe. Então, quando a gente chamá-la aqui, aqui nós vamos chamar a função e ao invés da gente escrever essas 4 linhas todas as vezes que a gente quer comandar alguma coisa, nós vamos apenas chamar a função controle motor e passar o argumento A, B, C e D, que são referentes aos PWMs em 1, em 2, em 3 e em 4. Então vamos lá, vamos passar 127, 0, 127 e 0. O que vai acontecer aqui? Não se esqueça do ponto e vírgula. O motor vai girar no sentido horário. Então vamos entender. O que a gente está fazendo aqui? Nós estamos passando o PWM no valor de 127 para a função controle motor. Na função controle motor, este argumento aqui, a função é chamada e o argumento A já vai ser passado como argumento da função analogWrite para colocar o pino 9 em 127 no PWM. Ou seja, o que vai acontecer? O pino 9, ativado com um PWM de 127, ele vai rodar para trás, com metade da velocidade. E aí o argumento C, que é o port IN3, que aqui no caso é o pino 5, ele vai fazer o motor da esquerda rodar para frente. E é aquela situação, para frente, para trás, o robô vai girar nesse sentido. Se fosse o contrário, seria nesse sentido. Então aqui nós temos o controle do motor com os argumentos para ele rodar no sentido horário. Se a gente copiar e fazer um anti-horário agora, basta a gente colocar o A em 0, o B em 127, ou seja, metade da velocidade, o C em 0 e o D em 127. Ele vai rodar no sentido anti-horário. E para frente e para trás, vai ser o seguinte esquema. O argumento A tem que ser 0, o argumento B tem que ter um valor de PWM, no caso aqui metade da velocidade, o C também tem que ter um argumento e o D tem que ser 0. Então nós vamos movimentar o robô para frente. E para trás é o contrário. O A e o D com PWM. E aqui vamos testar então. Só que aqui vamos nomear. Para trás. Por que a gente está fazendo isso aqui? Porque é mais fácil a gente
criar uma função do que ficar escrevendo essas 4 chamadas de função aqui, ou seja, a gente gastaria 16 linhas aqui para escrever esse mesmo código. Neste caso aqui a gente está gastando metade, nós estamos gastando apenas 8. E isso faz uma diferença no seu código. Para que a gente consiga ver o efeito, nós vamos colocar um delay entre cada uma das chamadas da função controle motor. Delay 1000 vai ser um delay de 1 segundo, ou seja, 1000 milissegundos. O que vai acontecer aqui? O código vai começar a ser executado, vai configurar, vai entrar no loop, vai chamar a função controle do motor, passando os parâmetros A, B e C, e vão entrar como argumento da função analog write, ou seja, a gente chama a função controle do motor, passando os argumentos. A hora que essa função for executada, os argumentos serão jogados diretamente para as analog writes, e nós teremos o mesmo efeito de controle que nós estávamos fazendo aqui anteriormente, que era colocando essas 4 linhas aqui na sequência. Então, vamos descarregar, vamos ligar o robô. Tá lá, horário, anti-horário, para frente, para trás. Horário, anti-horário, para frente, para trás. Para a gente fazer um teste, nós vamos diminuir esses valores aqui. Nós vamos colocar ele bem baixinho. E vamos fazer o upload no robô. Então, como ele está bem lento agora, a gente pode observar que tem um motor que pode não girar quando a gente colocar ele no chão. Para a gente fazer o teste de mesa, nós vamos tirar o cabo USB. Vamos simplesmente colocar ele aqui. O que a gente observou? Que o PWM com 64 está tão fraco que ele não está conseguindo movimentar o robô. O que a gente faz? Nós simplesmente vamos aumentar este valor de PWM. Só que o que pode acontecer? Ele pode cair da mesa. Então aqui nós vamos colocar o valor de 100. Mais para frente, nos próximos passos, nós vamos criar uma variável chamada velocidade. E a gente não vai precisar ficar colocando toda hora na mão também. Aqui é mais para efeito de demonstração. Então vamos descarregar o código. Agora ele ficou um pouco mais rápido. Tiramos o cabo USB e vamos ficar atentos, só para ele não cair, nada do tipo. Uma observação que nós deixamos de fazer, mas que é importante ser colocada aqui, é que quando o robô está movimentando para frente, você repara que ele está fazendo uma curva para a esquerda. Isso tem uma explicação. Os pinos de PWM 5 e 6 têm uma frequência de 980 MHz. Quando a gente aplica o mesmo PWM que os pinos 9 e 10, o valor da potência final está um pouco diferente, então por estar com uma frequência maior, deu uma diferença no deslocamento, mas nós vamos corrigir isso lá na frente, colocando um PWM um pouquinho maior no pino 5. Assim como eu observei, você deve ter observado também que ele não estava andando em linha reta. E o que a gente faz então? A gente faz como se fosse uma calibração. Nós vamos colocar o robô e vamos testando valores de PWM para ver qual é o PWM que nós vamos configurar nos dois motores para que ele rode mais ou menos na mesma rotação. Repetindo, eu não tenho o encoder aqui, a gente não vai usar o encoder. Então, como o objetivo vai ser usar o segue faixa e não andar reto, coisa do tipo, nós vamos fazer apenas este teste. Então, nós percebemos que o motor da esquerda está sempre mais lento que o da direita. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos colocar ele para andar para frente apenas aqui. Nós vamos comentar todo esse trecho de código aqui. Deixar apenas o movimento para frente. Agora a gente vai ter condição de ver como é que vai ser o valor do PWM para que ele ande reto, o mais reto possível. Aqui eu vou colocar, como eu sei que o motor da esquerda está girando um pouco mais lento, então, o que eu vou passar? O valor do IN3 eu vou colocar um pouquinho maior. Ao invés de 100, eu vou colocar 110. E vamos gravar o código.
E vamos tirar o cabo USB, em seguida ligar, para ver se melhorou esse movimento. Melhorou, ele está um pouco melhor, já está mais em linha reta. Já melhorou bem. Vamos desligar. Então, agora nós sabemos que o PWM ideal é 100 e 110. Então, agora que a gente já tem a função controle do motor, o que nós vamos criar? Nós vamos criar uma outra função chamada movimentar. Ela também vai ser do tipo void. Só que ao invés de 4 argumentos, ela vai receber apenas um argumento, que nós vamos chamar de code. Ou seja, vai receber um código. Vamos abrir chaves, fechar chaves. Como é que vai ser essa função? Antes de tudo, vamos declarar ela lá em cima. Não esqueça do ponto e vírgula. Com ela, nós vamos simplesmente chamar a função controle motor passando alguns códigos 0, 1, 2 e 3. E esses códigos vão ser referentes. Então, para a gente organizar um pouquinho melhor nosso código, agora nós vamos escrever uma outra função, que vai se chamar movimentar. Ela vai ter apenas um argumento, que vai se chamar code. Vamos aqui abrir e fechar chaves, vamos dar um espaço. Não se esqueça que nós devemos declará-la no começo do código. Ponto e vírgula, pronto, já está declarada. Dentro da nossa função movimentar, nós vamos usar uma estrutura de switch case, que consiste basicamente no seguinte. Para consultá-la, nós vamos no Google e vamos até Learning, Reference. Em seguida, vamos vir aqui, estrutura de controle, switch case. Vamos simplesmente copiá-la, aqui no caso, essa estrutura básica aqui de exemplo. Vamos lá no nosso código e vamos colá-la dentro aqui da nossa função movimentar. No lugar aqui de var, nós vamos usar a nossa variável que está sendo passada como argumento de entrada, que se chama code. Então, nós vamos definir que se code for igual a 1, o movimento será para frente. Se code for igual a 2, o movimento será para trás. Se code for igual a 3, será um movimento horário. E se code for igual a 4, será um movimento anti-horário. E se não for nenhum deles, será stop. Ou seja, nós vamos parar o robô. Agora que nós já sabemos qual que é o controle do motor que representa qual movimento, nós simplesmente vamos fazer o seguinte. Nós vamos copiar aqui o comando, por exemplo, o comando controle motor para frente. E vamos colocar aqui dentro do case 1 ou case 1. Quando a função movimentar for chamada, um código será passado. Aqui dentro da estrutura switch case, esse código é analisado. E o caso que será executado que tem o valor igual ao código de entrada, ou seja, se a gente passar a função movimentar, chamar a função movimentar com o código 1, vai entrar aqui o switch, vai ser feita a comparação e este trecho de código aqui vai ser executado. E em seguida, vai ser executado um comando de break, ou seja, ela vai sair aqui e vai retornar para o nosso fluxo de código normal. Então aqui, o motor para frente, nós já colocamos o comando, a chamada da função controle motor com os valores corretos. Agora, a gente vai criar o controle para trás, a gente vai copiar aqui para trás. Agora, horário. E também anti-horário. E para finalizar, como aqui a gente é uma opção, ou seja, qualquer valor diferente de 1, 2, 3 e 4, a gente quer parar o robô, então a gente vai passar todos os PWMs como valor 0. Default vai ser executado quando nenhum dos códigos passados
se equivaler a nenhuma das opções, nem 1, nem 2, nem 3, nem 4. Voltando aqui ao loop principal, nós simplesmente vamos descartar todos esses aqui. E agora nós vamos chamar a função movimentar, passando apenas um argumento. Vamos passar o argumento 1. Não se esqueça de colocar o ponto e vírgula. É esperado que o movimento do robô seja para frente. Então vamos fazer a verificação do código. Não deu nenhum erro. E vamos subir. Vamos ligar aqui. Tá lá, o robô está movimentando para frente. Agora nós queremos que o robô pare, ou seja, nós vamos colocar um valor que não é nem 1, nem 2, nem 3, nem 4, nós vamos colocar o valor 5. Se a gente descarregar aqui, ele não vai movimentar. Como de esperado, não movimentou. Mas se a gente colocar, por exemplo, o valor 2, ele vai movimentar para trás. E está movimentando para trás, conforme esperado. Vamos então desligar o motor. Pronto. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar um delay de 1 segundo e vamos chamar movimento 1, vamos chamar o movimento 1, 2, 3 e 4. Então vamos lá, movimento 1, movimento 2, movimento 3 e movimento 4. Tudo isso é para organizar melhor o código e facilitar na hora que a gente estiver programando, para não deixar aquele monte de código e PWM para lá, PWM para cá. Então assim a gente abstraiu a função movimentar e apenas vamos chamar uma função que para nós humanos é muito mais fácil de ler, movimentar código 0, movimentar código 1, código 2, código 3. Aqui a gente não está passando a velocidade. A velocidade a gente configura aqui dentro, quando a gente chama o controle motor. Então vamos descarregar o código. Ligar o robô e tá lá, para frente, para trás, horário, anti-horário. Desligado, para frente, para trás, horário, anti-horário. Conforme esperado. Vamos então deixar o motor apenas desligado. Vamos apagar tudo. Vamos desligar o motor. Pronto, motor desligado. E assim nós terminamos as funções de movimentar o motor. Basicamente, nós conhecemos quais pinos correspondiam a qual port, nós configuramos os ports, configuramos como saída, também aprendemos a configurar o PWM, criamos a função controle do motor para a gente chamar a função analog write, passando apenas o valor do PWM dos 4 ports, e em seguida a gente criou a função movimentar para facilitar na hora de chamar um movimento específico. Então vamos apenas chamar a função movimentar passando um código, e assim vai facilitar muito a nossa vida na hora de fazer o controle baseado na leitura das faixas. O próximo passo, nós vamos conhecer um pouquinho mais deste sensor de leitura, dos dois sensores de faixa, e vamos fazer a leitura deles através dos canais analógicos digital A0 e A1.